Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre noções básicas de estatística. Bom, nessa aula nós vamos discutir um pouquinho mais sobre como o conhecimento de noções de estatística, um pouquinho de estatística, pode nos ajudar a controlar, por exemplo, um processo numa determinada fábrica. Vamos tentar ler junto o problema, discutir direitinho do que a gente está tratando e colocar em prática com o que a gente conhece de estatística. Bom, o problema é o seguinte, eu tenho uma máquina que corta tampas de caixa de CD. E o objetivo é que ela corte tampas num formato quadrado de 12 centímetros. Bom, eu preciso fazer o controle diário da produção. Então eu dou uma instrução é dada na fábrica, para um operário. E a instrução é a seguinte: retire as 5 primeiras tampas em cada dia e avalie o comprimento de um dos lados. Então a máquina vai lá, corta, ele vai lá, pega as 5 primeiras de cada dia e avalia o tamanho do lado. Qual o objetivo? O objetivo de avaliar o comprimento dos lados com 5 tampas por dia, é óbvio que eu não vou olhar todas as tampas por dia. Imagina uma fábrica que faz 15 mil tampas de CDs por dia. Eu não vou analisar as 15 mil. Eu peguei uma pequena amostra, 5 primeiros em cada dia, e vou olhar ao lado. O objetivo é saber se o processo está sob controle ou se há necessidade de ajuste na máquina. Ou seja, se a máquina está cortando exatamente com 12 centímetros, você precisa fazer algum tipo de ajuste na máquina. Vamos lá, me acompanha que a gente vai entender um pouquinho e discutir mais sobre esse problema. Bom, eu peguei aqui um exemplo de 3 dias de funcionamento nessa fábrica. Eu chamei o primeiro dia de dia 1, o segundo de dia 2, o terceiro de dia 3. E aqui eu tenho a medida de 5 quadradinhos que foram retirados em cada um dos dias. Então tem aqui o dia 1, 12, 10, 14, 12, 12. Veja bem, vamos tentar calcular a média dos tamanhos, ou seja, o tamanho médio tirado no dia 1. O tamanho médio tirado no dia 1 é fácil, ó. 12, 12, 12, aqui perdeu 2 para 12 e aqui ganhou 2 para 12. Então a média é 12. Se eu quiser ainda calcular a mediana nesse dia, é fácil. Se eu colocasse em ordem, ó, o menor é 10, depois 12, 12, 12, 14. A mediana também é 12. Vamos olhar para o dia 2. O dia 2 é o seguinte. As medidas 11,5, 12, 11,5, 12,5, 12,5. A média é 12. Olha aqui, ó. 12, 11,5, 12,5. 11,5, 12,5. Aqui perdeu meio para 12, aqui ganhou meio. Aqui ganhou meio, aqui perdeu meio. Então, a média também é 12. E se eu coloco em ordem crescente, olha lá. 11,5, 11,5. Olha o terceiro, 12. Então, a mediana também é 12. Vamos olhar o terceiro dia. No terceiro dia nós temos 11,95, 12, 12,05, 12,01 e 11,99. Vamos então calcular a média. A média é a seguinte, ó. Nós temos aqui 12, aí temos aqui 11,95, perdeu 0,05 para 12, mas aqui ganhou 0,05. Aqui, 12,01, ganhou 0,01 e aqui perdeu 0,01. Isso faz com que a média no dia 3 também seja 12. E a mediana? A mediana eu vou colocar em ordem. Menor, segundo, terceiro. Pô, mediana também é 12. Se esse funcionário que conhece somente esse parâmetro de estatística, que é a média, e o outro parâmetro, que é a mediana, ele pode escrever no relatório dele que a máquina está em perfeito funcionamento, que não precisa de nenhum ajuste. Entretanto, eu gostaria de apresentar agora um novo parâmetro, uma nova forma de avaliar essa série aqui de números, ou seja, essa série de tamanhos aqui. Como é que vai chamar esse parâmetro novo? Esse parâmetro eu estou chamando de amplitude.
Então está aqui, eu defino a amplitude para vocês. O que é a amplitude? A amplitude é uma medida de variabilidade, como está variando, obtido da diferença entre o maior valor e o menor valor. Então vamos calcular a amplitude em cada dia. Então vamos lá. A amplitude. Bom, para calcular a amplitude, o que eu preciso? Eu preciso olhar o maior valor aqui no dia 1. O maior valor no dia 1, ou seja, o maior tamanho que a máquina cortou dentre esses 5 que eu escolhi, foi 14. E o menor tamanho que a máquina cortou foi 10. Então você tem uma amplitude de 4 centímetros. Vamos olhar a amplitude no dia 2. O maior tamanho que a máquina cortou foi 12,5. E o menor, 11,5. Isso dá uma amplitude de 1 centímetro. Ora, vamos olhar para o dia 3. O maior tamanho cortado foi 12,05. E o menor cortado foi 11,95. Isso me dá uma amplitude de 0,1. Olha que interessante. No primeiro dia de funcionamento, no primeiro dia que eu fiz essa observação, a minha amplitude foi de 4 centímetros. Significa que existe uma diferença de 4 centímetros entre o maior cortado e o menor cortado. Se eu continuasse cortando assim, eu jogaria muitos fora. Por quê? Esse, por exemplo, de 14 não cabe na caixa de um CD. Esse, por exemplo, aqui de 10 ia ficar folgado na caixa de CD. No segundo dia, a amplitude diminui, ou seja, a máquina tem um comportamento mais homogêneo, vamos dizer assim. Como varia aqui essa série, é menor. A distância entre o maior e o menor diminuiu. E no terceiro dia, mais ainda, ó, eu tive uma amplitude de 0,1 centímetro. Ou seja, a máquina agora ela está mais precisa nos seus cortes. O maior que ela cortou foi 12,05. Ou seja, 0,05 acima do meu alvo, que é 12, porque o meu objetivo é cortar com 12. E o menor que ela cortou foi 11,95, que é 0,05 abaixo do meu alvo, que é 12. Então, o que eu consigo perceber é o seguinte: nesse dia, seria importantíssimo fazer um ajuste na máquina. Nesse dia, também. Já nesse dia, a diferença entre o máximo e o mínimo não foi tão grande. A máquina poderia continuar o processo nesse dia com esse tipo de corte, que nós perderíamos pouco. A maioria desses cortes aqui caberiam na caixa de CD. Então, o que acontece? Olhar só a média e a mediana sem uma medida de variabilidade, ou seja, como é que esse processo, se ele é muito disperso, se esse processo é muito heterogêneo, não dá para a gente tomar muitas decisões. Se eu coloco no meu relatório só a média e a mediana, eu não consigo concluir com facilidade que a máquina precisa de alguns ajustes. Bom, essa foi mais uma aula de noções de estatística. Um abraço, até a nossa próxima.